Olá pessoal, estamos aqui de novo com um episódio e com um convidado especial. Dessa vez eu trouxe o Juninho, que é meu tio, que é marido da minha tia que veio aqui semana retrasada. Isso aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo, sobre a questão da omissão do homem. A gente já vai tratar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que interessa muito o Juninho, assim como muitos outros, que inclusive ele pode vir aqui para falar. Mas hoje a gente vai focar um pouco sobre isso. E aí, pra gente começar, eu queria pedir pro Juninho, então, se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, quem ele é, o que ele faz. Então, fale um pouquinho sobre você. Oi para todo mundo, né, que está aí nos acompanhando. Meu nome é Caio Júnior, eu frequento a Igreja de Imersão já faz um bom tempo, assim, desde bem pequeno, que eu estou participando aqui, né, a Letícia participa e tem muitas outras pessoas também. Eu tenho meus negócios, assim, trabalho com elétrica, trabalho com pintura, e eu sou, assim, como é que eu posso dizer, né, um estudante da Bíblia. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e eu tento procurar assuntos novos, tento achar assuntos relevantes que vão encaixar no nosso tempo. Eu trago algumas palavras aqui para a igreja, né, pregando e tentando ensinar alguma coisa. E esse é o meu ministério, né. Por enquanto eu participo disso, eu toco guitarra também, ministro louvor e estou aqui para servir a igreja, né. Ajuda no Ministério Infantil? Ajudo no Ministério Infantil e o que precisar a gente está aí fazendo. E você é formado em teologia, né, Juninho? Eu estudei no IBAD durante 2 anos, a gente fez o curso médio lá. Eu falo a gente porque sempre tem algumas pessoas que nos acompanham, né? Alguns amigos estão próximos e eu acredito que nessa caminhada de estudo bíblico, a gente nunca está sozinho. Andar sozinho no estudo bíblico é muito perigoso, eu acredito. E é interessante a gente estar com outras pessoas, né? E durante esses 2 anos, eu e algumas outras pessoas fizeram o curso de teologia lá. Com o irmão Marcos, muito ótimo professor, o Volney também, assim, super indico. E foi um tempo assim, de crescimento para mim, que eu nunca tinha vivido, sabe? Muito legal mesmo. A cabeça fica, né? Fica tanto de dúvidas, mais dúvidas ainda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do feminismo, que como eu tinha falado pra vocês. Feminismo é uma coisa que eu tinha estudado há um tempo atrás, então em alguma oportunidade eu quero trazer aqui falando sobre isso. Mas além do feminismo, o Juninho vai falar sobre a questão da omissão do homem também, essas duas coisas, que também é uma coisa que a gente conversa bastante e interessa muito o Juninho também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar perguntando então pra ele, como você começou a se interessar por esse tema e como que foi pra você, assim, conhecer essas coisas? Eu comecei a me interessar pelo tema, foi um dia de um culto das mulheres aqui na igreja e eu lembro que a Franciele arrumou, pegou a Sara e veio pra igreja e eu fiquei com o Thales em casa. Meu filho, né, tem 5 aninhos, e ele perguntou, nossa pai, por que as mulheres vão e a gente fica? O que a gente vai fazer? Aí eu ali em casa, né, tinha que distrair ele, ficar com ele e tudo mais, falei assim, vamos assistir basquete, vamos ver luta. Aí ele falou assim, nossa, mas eles vão atrás de Deus e a gente fica aqui vendo essas coisas? E isso me despertou, sabe? E já faz um tempo assim, né, que eu venho pensando sobre esse assunto. E isso mexeu comigo. E quando eu nessa busca de sempre procurar aquilo que a igreja precisa, para onde que a gente está indo, um olhar para frente diferente, eu me deparei com esse assunto. Falei, nossa, as mulheres estão aí fazendo e muitas vezes nós ficamos quietos, né? Ficamos parados, né? E aí, dentro disso, eu comecei a ver a necessidade da igreja em aprender mais sobre isso. Aí eu comecei a procurar em livro, procurar na Bíblia, conversar com as pessoas e assim, nossa, é revelador. Quando o Senhor nos guia para algum assunto, é incrível ver quanto de raiz existe, assim, num só problema. Tem muita coisa para tratar.
E é claro que sozinho eu não consigo falar. Eu consigo falar, consigo atingir uma ou outra pessoa, mas a gente precisa mobilizar mais gente. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? E você falou da igreja aqui, que normalmente tem os cultos de mulheres, mas não tem os cultos de homens, né? Mas você acha que é um tema assim que abrange não só a nossa realidade, mas outras também? Isso dentro da igreja e até mesmo fora da igreja. A gente olha assim para o sistema criminal, né, penitenciário do nosso Brasil. A maioria são homens e a minoria são mulheres. É claro que esse número às vezes está meio que mudando, mas mesmo assim a maioria são homens que vão presos. A gente vê sobre agressão no lar. A maioria, assim, gigantescamente, são homens que agridem mulheres. E por aí vai, né? A gente olha no trânsito. Mulher sempre é conhecida, nossa, mulher dirige mal. Mas se a gente for ver bem, quem está envolvido em acidente, quem tem multa, quem tem infrações de trânsito e por aí vai, são os homens. É engraçado que até quando a gente foi comprar o carro, a gente viu, porque a dona antiga era uma mulher, a gente falou, mulher cuida bem do carro. Cuida do carro. Homem não, sabe? Muitas vezes a gente, o que tem na mão de um homem, às vezes é destruído. E na mão de uma mulher, às vezes é preservado, né? E olhando para a Bíblia, a gente olha lá para trás. Quando Adão é formado, Deus cria Adão, ele fala assim, cultive, cuide do jardim. Sabe? A única coisa que ele tinha para cuidar era o jardim. Aquilo na mão dele, ele cuidou. E a gente pega esse exemplo, trazendo para nós hoje, a gente não cuida das nossas coisas, sabe? Não cuida da família. A gente não é um homem que demonstra uma agressividade assim, né, exagerada para cuidar da família. A gente quer ser agressivo e por aí vai. E qual que é a necessidade que você vê de nós tratarmos sobre esse assunto dentro das igrejas? A necessidade... eu acho que assim, que está estourando hoje, é que as mulheres estão fazendo, não que seja errado fazer. Eu não acredito que, até mesmo biblicamente, que as mulheres não podem fazer as coisas. Elas devem, vocês devem, olha aqui, você está com esse trabalho aqui, é incrível, está alcançando pessoas, evangelizando, levando conhecimento, isso é incrível. Só que o que me choca às vezes é olhar para uma igreja que não tem homens que tomam frente das coisas. Homens que não iniciam um trabalho parecido com esse. Homens que... não tem homens, às vezes, para pregar. Não tem homens que se interessam para adoração, para louvor. Não tem homens que se interessam para o trabalho social, né, de uma igreja ou de qualquer outra coisa. É o silêncio. Os homens, muitas vezes, se contentam em pagar suas cotas e vem na igreja e só, sabe? Só trabalhar, já está cumprindo a função dele. E acho que tem muito mais. Até mesmo porque quando a gente estuda e olha em Efésios, capítulo 5, o que o Senhor Deus deixa ali como uma escala é que Deus está acima de todos, Jesus Cristo cabeça, depois os homens e depois as mulheres. E ali fala que os homens têm que amar as mulheres têm que sujeitar aos homens. Só que fica difícil as mulheres se sujeitar aos homens, sendo que esses homens ficam quietos. Não tem ministério, não tem trabalho, não envolve no estudo. Aí para elas não ficar sem nada para fazer, pega e toma a frente e... Aí surge o feminismo. É engraçado que esses dias para trás aconteceu uma coisa que eu fiquei bem chocada, assim. Eu tava no meu serviço, assim, e tava com um assunto de como que a gente ia receber o nosso salário. E aí eu falei, eu vou pra casa, vou conversar com meu marido. E aí o cara virou pra mim e falou, não, nós vivemos em um mundo feminista, tome as suas decisões. E é engraçado que isso não acontece só no mundo, porque o que o mundo prega é justamente o feminismo, a mulher tem que fazer, e quanto mais as mulheres fazem, mais os homens ficam omissos, né? Mas dentro da igreja a gente vê isso também, né? E é o que choca. Isso assusta um pouco, porque a gente vê que os homens se reprimem, né? Os homens escondem seus sentimentos para não demonstrar fraqueza, aí eles não demonstram suas emoções. É raríssimo a gente ver um pai falando para um filho, falando assim, nossa, eu te amo,
Nossa, ou falando pra filha, nossa, você tá linda hoje. É raro a gente ver. A gente vê outras coisas, mas essa sensibilidade é difícil, sabe? E eu acho que isso precisa mudar. Precisa mudar, os homens precisam ter voz também. E ser feminista, né, as mulheres que são, isso é antibíblico. A Bíblia condena isso. A gente viu aí notícias dessa semana, né, que autorizaram o aborto, sabe, aos 6 meses de idade, eles lá comemorando, elas lá comemorando, e a gente fica quieto. Sim, é triste, né? É. E a próxima pergunta é: o que tem acontecido no mundo envolvendo o feminismo e a omissão do homem e como isso tem entrado nas igrejas? Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente já está conversando, assim. Mas você consegue exemplificar em coisas práticas, assim, que você já viu dentro da igreja e que assusta muito o feminismo? O feminismo muitas vezes, igual a gente já estava falando, e isso é só um risco, né? É um risco dentro de muitas coisas que a gente precisava falar. Tem calado os homens. Os homens têm ficado quietos. E muitas vezes quieto, não procura desenvolver sua espiritualidade, não desenvolve leitura, não desenvolve responsabilidade. Os homens, muitas vezes, ficam no seu canto e fazem essa obrigação de ir para a igreja, sabe? De estar ali. Mas quando sai, vai para a pornografia, vai para a traição, vai de novo para a omissão e fica contente com isso, né? A gente vê que, não, igual eu vou voltar a falar isso, né? Não que não podem fazer. As mulheres começam a fazer as coisas e fazem muito bem feito e tem que fazer mesmo, mas os homens, em vez de fazer também para trazer alívio, para trazer até mesmo pegar essa carga, essa responsabilidade, prefere ficar abaixo, sabe? E isso é antibíblico, sabe? A Bíblia condena essas atitudes. Mas o mundo é feminista. O mundo. A Bíblia fala pra gente não conformar com o mundo, sabe? E eu acho que isso está entrando na igreja. De algumas formas já entrou. Às vezes mais encoberto, né? A gente não vê uma pessoa falando, eu sou feminista, porque é raro a gente ouvir isso. Mas vem acobertando ali, né? Vai entrando muito sutilmente, né? A mídia vai colocando isso, as informações, e isso vai entrando com outros nomes. É claro que dentro de uma igreja, na maioria delas, falar eu sou feminista, isso traz uma repugnação. Mas às vezes outras coisas acontecem. E eu tenho visto e percebido que as bênçãos do Senhor às vezes não caem sobre a igreja porque essa hierarquia está sendo quebrada. Sabe? E o Senhor retira as bênçãos. Ele retém as bênçãos. Sabe? Isso tem texto na Bíblia e por aí vai, né? Sim, então é um princípio que não tem sido vivido hoje em dia, assim. É um princípio bíblico que tem sido quebrado. Sim. E, assim, pensando, é lógico que se a gente fosse falar sobre isso, tem muita coisa para falar, mas vamos tentar encontrar, então, uma solução. Qual que você acha que deveria ser o início, assim, para uma resolução para isso, um conselho para os homens, algo assim, para a gente resolver a questão das igrejas com tanta omissão do homem e tanto feminismo? Resolver aqui vai ser difícil, mas a gente pode dar dicas, né? Eu acho que a gente precisa... deixar com que esses homens façam quando eles querem fazer. A gente precisa puxar esses homens para começar a fazer as coisas, assumirem responsabilidades, amar suas esposas de verdade, conforme a Bíblia pede. A gente precisa criar coisas para homens fazer, criar coisas e incentivar que esses homens possam assumir responsabilidades espirituais mesmo. Sabe, a gente precisa dar dica, conversar sobre o assunto, mostrar, sabe, aonde está a fraqueza. Sabe? É um caminho difícil, sabe? É um caminho muito complicado para tratar. E, assim, poderia começar dentro dos lares? Porque se a gente começa, por exemplo, mulher, eu sou mulher, eu sei, a gente normalmente vê, não vai fazer, então vou lá e faço. Normalmente faz assim. As mulheres têm muito essa tendência, né, de ir fazer e tal, e não deixar o homem fazer.
talvez mudando essa postura dentro de casa poderia dar essa liberdade e ser esse incentivo para o homem ir e continuar e perseverar? Pelo menos o começo ali, o início. Um dos inícios também é esse. A mudança dentro de casa, nos seus papéis ali fundamentais que a Bíblia coloca, seria um ótimo caminho. É um ótimo caminho. Precisa disso. As mulheres precisam aprender a não manipular e os homens precisam também a não ficar omisso, sabe? Precisa inverter esses papéis. E a gente vê que existem mulheres super influentes com seus maridos totalmente apagados, sabe? Esquecidos e ficam ali no canto, sabe? E a Bíblia pede, sabe? Fala, homens, levantem suas mãos santas, orem e tudo mais. Esse é um início. Dar notoriedade para o homem, às vezes é deixar ele falar. Mas eles vão errar. Vai errar. Mulher também é. Mulher também erra. Mas eles vão ser agressivos. A gente corrige, sabe? É assim que tem que ser. A gente precisa disso. Precisa desse início para, então, as coisas começarem a andar na direção certa. Quando a gente olha para o Jardim do Éden, e ali é um exemplo perfeito, né? Porque é Bíblia, a gente vê que Adão simplesmente não estava com Eva. Ou se estava, não falou nada. Sabe, no hebraico, lá, o texto original fala assim que ele estava com ela. Só que ele viu a serpente oferecendo a fruta, ele viu que Eva se interessou por aquilo e ficou quieto. Ficou em silêncio, sabe? E deixou tudo aquilo acontecer. Sabe? Precisamos falar. Isso é interessante que o primeiro pecado veio pela omissão do homem e o feminismo. Começou a partir daí. E muitas outras coisas acontecem a partir disso. Sabe, a gente vê a agressão, sabe, num lar. Por que às vezes, não estou generalizando, mas a maioria das vezes acontece a omissão por causa de... A agressão por causa de uma omissão do homem. Ele não é um homem que dá proteção, ele não é um homem que traz uma plataforma, ele não é um homem que traz uma provisão para a família. Aí ele fica tão, assim, desesperado que a resposta dele é a agressividade. Sabe? Ele não cumpre o seu papel e com isso ele quer ser agressivo. Ele quer ser agressivo porque os homens são mais fortes, sabe? E começa a fazer isso. Isso é genética, os homens são mais fortes. Aí a única arma que ele tem é essa. Às vezes fala coisa que não deve, agride verbalmente, fisicamente e por aí vai. É assustador isso, né, pra falar a verdade. E teria muito mais coisa pra gente falar se a gente fosse entrar a fundo mesmo no tema, e a gente pode voltar aqui pra falar mais algumas coisas. O Juninho pode falar sobre outros assuntos também, se vocês quiserem, então peçam aí que aí ele volta. E aí, só pra gente finalizar então, eu queria te perguntar se tem algum livro que você indica, ou, sei lá, alguma pregação que você ouviu, algum estudo, não sei, alguma coisa sobre esse assunto. Eu gosto muito de um pregador que ele chama, um pastor, né? Ele chama Anderson Silva. Ele tá aí nas redes sociais, tem no YouTube, tem no Instagram. Eu gosto muito das postagens dele. Não é o lutador não, né? Não é o lutador. É o pastor. É o pastor Anderson Silva. Sabe, ele tem batido de frente contra essas coisas, né? E ele, nessa área, tem sido um exemplo para mim. Eu ouço muito ele, ele tem até alguns livros, e um deles chama Redenção Familiar, um ótimo livro, a leitura é boa e tudo mais. E é para homens, isso. É voltado para homens, mas eu acredito que mulheres também precisam ouvir. Porque, às vezes, se o marido não faz, e quando uma mulher tem seus olhos abertos, ela pode incentivar seu marido, ela pode incentivar sua namorada, ela pode incentivar na igreja, e a gente precisa disso. Outro livro também que eu gostei muito, eu apanhei muito com ele, né? Como a gente fala, né? Esse, não sei se dá pra ver aí. Acho que dá. Chama O Silêncio de Adão. Esse livro aqui eu apanhei, e eu já li ele, assim, nossa, me transformou, abriu meus olhos. E eu acho que pessoas
ter materiais como esse, a gente precisa de pregações como, assim, nesse sentido, motivação. A gente precisa falar sobre isso, né? Para começar a ter mudança, a gente tem que falar. E é isso, assim, basicamente. Não temos, infelizmente, tempo de falar muita coisa. Esse é um tema muito profundo que a gente poderia falar muitas e muitas outras coisas, então a gente pode voltar. O Juninho aqui falando mais coisas sobre a questão da omissão do homem. Eu quero trazer também o estudo de feminismo que a gente já fez aqui na igreja, mas eu acho que a gente tem que falar mais e mais, encucar mesmo na cabeça de todo mundo sobre esse assunto, porque em tempo as pessoas se esquecem e a mídia vai, né, atolando as pessoas de informação sobre isso como se fosse uma coisa normal. Mas é isso, então a gente volta semana que vem com um episódio diferente, só eu e vocês. E, Juninho, você tem Instagram, alguma coisa pro povo te seguir? Eu tenho lá minhas redes sociais. Se vocês quiserem me acompanhar, estou lá. É Caio Júnior. Juninho é só apelido. Juninho é só um apelido. Meu nome é Caio Júnior. E se vocês quiserem ouvir coisas parecidas como essa, ou outros assuntos também, a gente está aqui pregando na igreja. A gente tem algumas pessoas que pregam e no meio dessas pessoas eu estou também. Se você quiser vir, vem aqui na Igreja Imersão e você será muito bem-vindo. E nós queremos, sim, levar a palavra de Deus, né? Acima de tudo. Sim. A palavra de Deus é a que fala, ela é a verdade. E tem o podcast da igreja também, que tem algumas pregações, né? Eu acho que tem pregação do Juninho lá também. Então, tem, acho que uma ou outra deve ter lá. É só no Spotify que tem, por enquanto, as pregações, mas vai lá, ouça, e eu tenho certeza que você vai ser edificado com essas palavras. E é isso, pessoal. Então a gente se vê semana que vem, no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!